Oi, pessoal, vamos lá? Hoje é o último dia. 12 regras, a 12ª regra. Hoje vai ser muito especial. Vamos lá, deixa eu só fixar o comentário. Bom, vamos lá. Reta final. Hoje, então, a gente vai falar da última regra das 12 regras do livro do Jordan Peterson. Ao longo, então, desses últimos dias, né, esse final de semana, eu acabei não conseguindo vir aqui, mas foi bom, né? Foi bom dar essa quebrada, deixa eu só consertar aqui, dar essa quebrada para a gente finalizar de uma maneira bem bacana. A última regra do Jordan, ele traz, ele começa falando de gato, cachorro, até coloquei uma fotinho do cachorro que eu tive quando eu era jovem, mas na verdade não tem muito a ver com o gato e com o cachorro, mas no que eles representam pra gente, né? Esta pausa, por isso que eu quis gravar agora aqui nesse fim de tarde, esse solzinho que aconchega a gente, que traz esse bem-estar, um momento do dia que pode estar mais caótico, que pode estar desordenado, mas você tem um momento de luz no seu dia. É isso que essa 12ª regra fala. Eu vou falar como que o Jordan escreveu ela aqui. Pera só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Ele fala assim: acaricie um gato ao encontrar um na rua. Aí ele começa se justificando, né? Ele fala que a gente tem a tendência a se magnetizar com as pessoas. Então, se eu encontro alguém que pertence ao meu clubinho, eu tenho a tendência de gostar imediatamente dessa pessoa, mesmo sem conhecê-la. E, por outro lado, se essa pessoa não faz parte do meu clubinho, do meu círculo de convivência, eu tenho a tendência a rechaçá-la. Ele começa explicando, isso foi um psicólogo, um psicólogo experimental, ele fez esse teste, ele separou as pessoas, primeiro seguindo uma certa ordem, depois aleatoriamente, e uma vez separando as pessoas em bloquinhos, em clubinhos, com uma certa convivência, elas tendiam a fazer melhores juízos de valores das pessoas que estavam no clubinho delas do que das pessoas que elas não conheciam. Então ele começa falando muito bem dos cachorros também, porque ele diz: eu não quero formar nenhum tipo de clubinho. A ideia não é essa, não é que quem gosta de cachorro, que quem gosta de gato, não é isso. A ideia central desse capítulo é aquela onde ele mostra que a gente precisa acreditar e perceber as coisas como elas são. Então, ele diz: a vida é sofrimento. A gente sabe disso. Ao longo de todos os capítulos, ele vem dizendo dos problemas que a gente tem na vida, dos sofrimentos que a gente tem que enfrentar na vida. Ele traz um tom muito pessoal em cada capítulo. Nesse último, ele conta coisas muito pessoais da vida dele, da doença da filha dele. A filha do Jordan Peterson tem uma doença chamada artrite reumatoide juvenil, que foi descoberta quando ela era muito jovem. Se eu não me engano, ela tinha uns 10 anos. Desde bebezinho, desde pequenininho, já percebiam que ela tinha problemas nas articulações. E esse diagnóstico veio na juventude, o que impôs uma série de restrições e limitações e sofrimento. Ela teve que fazer várias cirurgias de troca de articulações ao longo da vida. Eu fico imaginando para um pai o que é ver o teu filho padecer, o teu filho sofrer por uma limitação física e que tem muito pouco a ser feito. Ela tomou medicações experimentais, mas acabou tendo que fazer grandes cirurgias aí. E aí ele conta como esse sofrimento, ele tinha duas escolhas. Ou ele piorava o sofrimento, ou ele amenizava o sofrimento. E essa ficou a última grande lição do livro dele. A nossa vida, ela é feita de bons e maus momentos. A gente não tem nenhum tipo de controle sobre o que acontece com a gente. Mas a gente tem total controle sobre as nossas reações. Como a gente vai reagir
a alguma coisa adversa, ou a alguma coisa que foi imposta, ou algum limite que foi oferecido pela vida. A gente tem total responsabilidade de como a gente responde a esse limite. E aí ele vai descortinando mais esse tema do sofrimento e ele chega até Deus, né? O Jordan, ele fala muito de Deus, ele tem uma vida, uma visão, né? Eu não sei se ele tem uma vida cristã, mas ele tem uma visão muito cristã da vida. Ele coloca um Deus, muito do Deus que ele traz está de alguma maneira nos textos junguianos, mas a impressão, bem, São Padre, mas a impressão que eu tenho é que o Jordan, ele vai além do Deus mítico apenas do Jung. Ele traz o Deus encarnado mesmo, o Deus real. O Deus que o Jordan Peterson traz é muito parecido com um Deus cristão. Então ele vai descascando essas camadas do sofrimento até chegar a Deus, né? Ele se perguntou em algum momento ali como Deus pode permitir tal sofrimento. Ele diz: eu atendi várias pessoas que estavam em grande sofrimento psíquico também, na mesma época que minha filha padecia de um grande sofrimento físico. E aonde tudo isso vai levar? E aí, obrigada, padre. E aí ele tem uma sacada genial, né? Ele diz assim: Deus pode tudo, mas Deus não pode ter limite. E para Deus conseguir operar com o limite, ele precisou criar o ser humano. Nós somos a existência limitada de Deus. O que nos faz mais sublimes é exatamente a limitação que a gente tem, a limitação física, limitação corpórea, a limitação de alma também, porque a gente não consegue transcender 100%. A gente sempre está com o pé fincado aqui na terra, no somático, né? No real, aí, na carne e no osso. E é isso que nos faz maravilhosos. É a partir da constituição desses limites é que a nossa história pode ser narrada. Porque uma história que não tem limite, ela não tem história para contar. Se a gente pudesse tudo, não há história para ser contada. E aí, para Deus contar a história de amor dele, ele precisou criar o ser humano com todas as limitações inerentes que o ser humano tem, porque são a partir dessas limitações que a história é construída. Veja, a história, o sofrimento na nossa vida é sempre o gatilho de uma nova história, para o bem ou para o mal. Isso depende da gente, é o que ele vai falar lá no final, né? Mas veja, o nosso limite, no fim das contas, é o que nos faz humanos. O Jordan traz um paralelismo também muito interessante com as histórias de super-heróis. Ele diz que os super-heróis, eles começaram tendo alguns superpoderes e em algum momento, eu não sou não acompanho muito Comic Cons, né? Não acompanho muito história em quadrinhos, mas ele diz que lá por volta de 1960, 1970, o Superman podia fazer tudo. Podia levantar o planeta, podia carregar o planeta nas costas, a visão de raio-x enxergava tudo. Não havia mais história para contar. E eu não sabia disso, o quadrinho quase acabou. Eles tiveram que se reformular. E a reformulação, da onde surge a tal da Kryptonita, foi exatamente impor um limite intransponível para o super-homem, porque se ele não houvesse limite para ele, não haveria mais história para contar. Então, ele diz, toda vez que você olha para um sofrimento, para o seu limite, para aquela coisa que não está dando certo, saiba que é a partir deste ponto que você vai contar a tua história. Para o bem ou para o mal, porque o sofrimento ele pode te carregar para o fundo, você pode ser sugado por ele, isso depende exclusivamente de você, de mais ninguém, ou você pode elevar esse sofrimento para transcendência e trazer a partir daí o mote da sua narrativa, aquilo que só você pode contar, porque o sofrimento ele é individual, a gente não consegue sofrer coletivamente. O sofrimento é que nos torna indivíduos. A minha história, ela vai ser feita a partir do contato que eu tenho com os meus limites, com o meu sofrimento e o que eu fiz a partir daí.
É isso que vai depender de mim. Então ele diz que o nosso limite é o que nos define enquanto humanos. E a gente não podemos pensar em nos separarmos disso. Em algum momento ele traz que ele ficava imaginando o filhinho dele lá com 3 anos. Nossa, quanto sofrimento ele vai passar. Poxa, seria bom então se ele fosse mais forte, se ele tivesse peles de aço. Aí ele começou a pensar, ele falou, nossa, essa pessoa que eu estou imaginando é um monstro, não é o meu filho. O meu filho tem toda a delicadeza de uma criança de 3 anos, toda a ingenuidade de uma criança de 3 anos. E se assim ele não fosse, não seria o meu filho adorável. Eu tiraria dele tudo aquilo que ele tem de mais sublime, que é exatamente o que limita ele e o que pode trazer sofrimento para ele. Então, essa última reflexão dele, me pareceu assim que ele escolheu a dedo, né? Ele ter colocado esse último simbolismo aí do gatinho, né? Porque aí o que tem a ver com o gatinho, com o cachorro, isso tudo, né? Ele diz o seguinte: por mais caótica que esteja a sua vida, por mais sofrimento que haja na sua vida, reserve uns minutinhos. Ele diz um momento. Momento ele não pode ser medido por minutos, né? Um momento do dia como esse aqui. O solzinho batendo, é uma delícia, que conforto, obrigada a Deus. Nesse momento aqui eu tô inteira. No momento seguinte, vou voltar para consertar e organizar diversos caos da minha vida. Mas agora, nesse momento, eu vou aproveitar. E Deus dá essa oportunidade para a gente diversas vezes ao longo do dia. É o que ele diz. Muitas vezes você pode olhar um gato atravessando a rua e evitá-lo e nem olhar direito. Você pode olhar com outros olhos esse mesmo gato. Você pode acariciar ele no meio de um dia turbulento. Ele pode trazer para você a sensação de unicidade que só nós, seres humanos, somos capazes de experimentar. Então, se você der essa oportunidade para você ao longo do dia, eu tenho certeza que em diversos momentos do dia existe esse chamado para você aproveitar essa integralidade humana. Aproveite ela, não como fuga, hein? Aproveite ela inteiramente para se fortalecer e continuar enfrentando o caos. O Jordan traz a experiência de vida dele quando a filha estava muito adoecida. Ele combinou com a esposa, eu acho muito interessante para quem está passando por um problema muito grande como o dele, a filha internada, tomando morfina, em todos os momentos em hospital, planejando cirurgia. Faço isso muito com os meus filhos, Fernanda? É muito gostoso, né? Ter esses momentos de intensa integralidade humana mesmo. E aí ele combinou com a esposa que eles só iam tratar das dores, que é questão de, sei lá, pagamento, convênio médico, o que vai fazer, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser depois que ela operar, quem vai ficar com ela em casa. Eles reservavam um momento do dia, poderia ser alguns minutos, poderia ser 1 hora, mas é só naquele momento, então vamos combinar às 7 horas da noite. Neste momento a gente vai conversar da doença da nossa filha. Nos demais momentos, não é uma fuga isso, hein, gente? Mas nos demais momentos ele estava organizando a vida dele em prol de amenizar o sofrimento da filha. Então, nos demais momentos da vida, ele ia dar aula, ele ia cuidar das finanças, a mulher ia fazer o almoço, ia buscar a criança na escola. Porque se você não dá essa pausa para o sofrimento acaba engolindo você. Ele diz que a gente tem uma tendência muito forte em ficar muito mentalmente rodeando de pensamentos. Se você tem um problema, se você não para e não coloca esse problema apartado do restante da tua vida, ele toma todos os momentos da tua vida. E aí você acaba, você fica paralisado, você não consegue fazer mais nada, você só fica pensando. E o que ele diz, quando você está passando por um grande momento de sofrimento, tudo que você não precisa é pensar. Não é disso que você precisa. Não é por aí que você vai sair do sofrimento. Você vai sair do sofrimento a partir da percepção. Veja, pensar é eu ficar elaborando estratégias, imaginando cenários futuros. É daí que vem a ansiedade, que a gente vai falar em algum momento aqui pra frente. Eu vou fazer uma live só sobre ansiedade. Mas é isso, ficar pensando aumenta a nossa cabeça
e paralisa o nosso movimento, a gente não sai do lugar e se sente esgotado. Se você se recusa a ficar elaborando esse tipo de coisa e toma no momento presente a percepção, pra gente perceber, pra gente contemplar, pra eu contemplar esse sol maravilhoso que tá aqui ao lado, eu tenho que abaixar todas as minhas ideias. Porque se eu não abaixar todas as minhas ideias, eu não consigo contemplar o sol como ele merece ser contemplado. Eu não consigo contemplar uma árvore como ela merece ser contemplada. Então ele diz, se você está passando por um grande sofrimento, pause a cabeça, pause os pensamentos e procure contemplar. É uma das técnicas hoje em dia muito em voga da meditação, dessa coisa oriental, mas que está dentro de todas, o padre vai me corrigir se ele estiver aí, todos os santos falam sobre a capacidade contemplativa e como ela é essencial na formação do nosso intelecto. Então, é perceber as coisas como elas são, perceber o gatinho passando pela rua, perceber um momento que está presente aqui no aqui e agora, que vai acabar. O momento passa, ele acaba. Se a gente não tá aqui inteiro, a gente não registra ele na memória. E aí a gente fica só sofrimento, 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 é o carro no lamaçal que não sai do lugar, né? O padre falou, é a pausa restauradora. É isso mesmo, a gente precisa dessas pausas ao longo do dia, combinadas às vezes. Se você está passando por um grande turbilhão de coisas, esse momento é muito importante até para você dialogar com a pessoa que está passando um problema com você. Mas eu sempre sugiro, de manhã, sigam a Lívia, que fala sobre as páginas matinais, que é esse modo de acordar contemplativo nas nossas ideias. E antes de dormir, o exame de consciência também é fundamental para a gente se estruturar no mundo. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa, mas eu acho que não, porque hoje foi bem fluido, né? Acho que é isso. Gente, então foi um prazer ter vocês aqui. Todas as 12 regras vão estar lá aqui no IGTV. Assistam elas, compartilhem. E aí, a partir de agora, então, eu tô pensando em fazer uma live sobre depressão, uma sobre ansiedade e uma sobre estresse, que o pessoal pediu. Obrigada, Fernando, padre. Pensamento de reflexão, percepção. O que é dado na realidade. Perfeito. A contemplação é muitas vezes a salvação para sair do caos. É exatamente isso. É a gente estar fixado no aqui e agora. Procurem fazer isso como exercício mesmo, e depois vocês vão perceber que é exatamente como atividade física. Se a gente está sempre fazendo, a gente sente falta quando a gente não faz, né? E a gente começa a fazer naturalmente, né? A minha avó, a mãe da minha mãe, ela tinha, depois eu vou postar uma fotinho dela aqui, mas ela era uma pessoa extremamente contemplativa. Ela estava sempre contemplando. Então a imagem que eu tenho dela na minha cabeça, desses momentos de contemplação, depois do almoço, ela parava, o que ela estava fazendo, ela ia para a cadeirinha dela e contemplava o final do almoço, antes de lavar a louça, de fazer todas as atividades de casa. Então eu tenho esse registro dela já desde muito pequena. E isso é muito importante para a gente ficar inteiro nesse mundo de sofrimento. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por todo mundo aqui. Beijo e tchau.